Olá, sou Alexandre Cacher Moreira, engenheiro, professor, especialista em NR10 e para o vídeo de hoje eu trouxe o seguinte tema: NR10, dá para brincar de viver? Documentos emitidos, arte, referências bibliográficas, normas técnicas, medições, um estudo de caso, que na realidade foi o motivo deste vídeo, né? A inspiração, digamos assim, né? Foi um fato ocorrido bem recentemente, né? Minha consultoria, eu me deparei com um relatório referente à manutenção de aterramento do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, SPDA, em uma instalação de grande porte, emitido por uma firma de engenharia, onde se fez e registrou nesse documento a medição da resistência da malha de aterramento. Bem, vi nesse documento alguns aspectos preocupantes, né? Quanto ao não cumprimento das exigências legais e regulamentadoras, bem como equívocos técnicos bastante significativos, né? Equívocos técnicos bastante significativos. Preocupante, né, este documento. Lembrei de minha infância, né? Quando reuníamos a turma para elaborar e construir carrinho de rolimã. No fundo lá da garagem, né, tinha uma oficina do meu avô. Meu avô é de uma família alemã e mecânico de carro. Mas a oficina dele era de ferramentas gerais, madeira, né? Então a criançada, né, eu, meus irmãos, os vizinhos da rua, ia lá pro fundo do quintal, né, ver as madeiras que tinha, as ferramentas que tinha, e ia projetando e tirando o carrinho de rolimã ali da nossa própria ideia, né? Era muito divertido, né? Eu me lembrei porque ficou um relatório muito pessoal e muito à vontade, né? Muito à vontade. E é preocupante isso, né? Então eu fiz essa pergunta para mim, né? Será que é possível, que hoje é possível brincar de viver, né? Em nossas instalações técnicas, em nossos afazeres profissionais, né? Brincar de viver é um trecho de uma música, né? Do Guilherme Arantes, mas foi gravada pela Maria Bethânia, né? Fez muito sucesso na época, né? E, claro, um encontro, né? Do casal e aquela euforia da paixão, né? E agora é brincar de viver, né? Tudo são flores, alegria, né? Será que dá para ter Guilherme Arantes, né, nas nossas instalações técnicas, né? Então vamos primeiro apontar algumas exigências, né, e depois examinaremos o referido relatório. Examinaremos bem no coletivo, tá? Não vou apresentar nenhum trecho do relatório, não, né? Mas vamos apontar algumas exigências apenas nos aspectos de profissional, emissor, observação das normas técnicas e as questões de medições elétricas, que é o que foi conduzido em campo, né, registrado neste relatório, né? Então vamos lá. Documentos elaborados por profissionais legalmente habilitados, está no item 10.2.7 da NR10. Documentos, prontuário, habilitado, né? Então tem dois aí substantivos aí que a gente vai colocar uma linha. O primeiro é o prontuário das instalações elétricas. Quando fala em prontuário das instalações elétricas, logo a pessoa pensa no item 10.2.4, a linha de A a G, né, e que são aqueles documentos que está se referindo, né? Mas nada disso. Ali é uma relação de itens, documentos obrigatórios. Obrigatórios. Quer dizer, o fiscal do trabalho pode bater em qualquer instalação e pedir aqueles documentos têm que estar acessíveis, né? Porque são itens obrigatórios, né? E, apesar de ser itens obrigatórios, o prontuário não se resume àqueles documentos, né? Daqui a definição do prontuário da própria NR10, né? Sistema organizado de forma a conter uma memória dinâmica de informações pertinentes às instalações e aos trabalhadores. Quer dizer, o prontuário envolve todo quanto é informação da instalação e dos trabalhadores. Já que nós estamos emitindo um relatório,
de manutenção, de aterramento, de SPDA. É claro que é um documento da instalação e é claro que esse relatório vai ter que ser, né, inserido no prontuário de instalações elétricas, tá? Então, os documentos técnicos previstos no prontuário, são todos os documentos técnicos, né? Tem que ser elaborados por profissional legalmente habilitado. Vamos ver o que é habilitado, né? É considerado profissional legalmente habilitado o trabalhador previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe. Isso está na própria NR10, no item 1082. Então, habilitado é aquele profissional que é qualificado e tem o seu registro no competente conselho de classe. Então, o profissional habilitado, ele é um profissional da área, tá? Ele está trabalhando na área elétrica. Ele é um profissional que está trabalhando sob a fiscalização do conselho dele. Então, as atitudes dele em campo têm a ver com a legalidade. Profissional legalmente habilitado, esse legalmente, né, é um advérbio de na forma da lei. Na forma da lei. Então, é aquele profissional que tem um registro no conselho, seja engenheiro, seja técnico, né? Ele usa qualificado. O que é qualificado? Qualificado é aquela pessoa que concluiu um curso na área elétrica numa escola reconhecida pelo Sistema Oficial de Ensino. Então, uma escola oficialmente reconhecida, existente no Estado brasileiro. Durante muitos anos eu dei aula num curso técnico pós-médio do Colégio Padre Eustáquio. Era um curso reconhecido, o diploma era reconhecido pelo Ministério, né, da Educação. Os técnicos lá formados eram um profissional habilitado, porque cursou um curso na área elétrica, reconhecida pelo Estado brasileiro. E uma vez que ele fez registro no Conselho Regional de Técnicos Industriais, ele obteve, portanto, o seu registro no Conselho e está trabalhando como técnico, né? Então, ele é um profissional habilitado, claro, dentro do que as leis e os conselhos decidem, que é da habilitação deste profissional. Então, vamos lá. Todo o documento, inclusive esse relatório, né? Que é objeto aqui que é a inspiração do nosso vídeo, tem de ser elaborado por profissional habilitado e tem de estar no prontuário de instalações elétricas. Então, eu sou engenheiro, por exemplo, basta eu assinar um documento e eis que este documento já está, vamos dizer, legalmente emitido por um profissional habilitado? Não, é necessário um passo administrativo e de transparência para a sociedade. E está na resolução do CONFEA para engenheiros, do CONFEA, a resolução 1025, que fala da anotação de responsabilidade técnica, ou a arte. Olha só o artigo 2 dessa resolução. A arte é um instrumento que define, para efeitos legais, os responsáveis técnicos. Então tá claro. Eu sou engenheiro, eu vou fazer esse projeto e eu faço uma arte lá no CREA, informando que esse trabalho eu sou o responsável técnico. E aí sim, eis aí o vínculo legal de mim, profissional habilitado, em relação a esse trabalho, como responsável deste trabalho, tá ok? Todo contrato, escrito ou verbal, fica sujeito ao registro da arte no CREA. Todo trabalho de engenharia, todo trabalho técnico, ele precisa da anotação de responsabilidade técnica para criar um vínculo entre o profissional e a obra, o trabalho ou o projeto, tá? Isso no âmbito dos engenheiros. No âmbito dos técnicos, tem o Conselho Federal de Técnicos Industriais, CFT, e na resolução 055 de 2019, consta lá do termo de responsabilidade técnica, TRT, termo de responsabilidade técnica. E diz no artigo 2º
que o TRT é um instrumento que define, para efeitos legais, os responsáveis técnicos. Então, o engenheiro tem a arte no CREA e o técnico tem o TRT no seu Conselho Regional de Técnicos Industriais, CRT. Todo contrato, está lá no artigo 3º, todo contrato fica sujeito ao registro do termo de responsabilidade técnica, né, no Conselho Regional de Técnicos pertinente àquele profissional. Então, veja só, eu estou trazendo aqui as legislações, destrinchando o que é um profissional habilitado e as consequências dessa exigência que está na norma regulamentadora número 10. Então, a gente pode dizer, sem sombra de dúvidas, enumerar as exigências que o profissional habilitado, o profissional habilitado tem na emissão do seu documento ou do seu trabalho, inclusive no relatório aqui em questão, né? Por ser um profissional habilitado, então o documento tem que ser assinado pelo profissional, né? Não existe documento técnico da instituição. Pode até ser da instituição, mas tem, frente às leis, frente aos conselhos regionais, uma pessoa responsável, ou frente ao conselho técnico, né, um responsável técnico por aquele trabalho. Então, ele tem que ser assinado por esse cidadão a identificação do CREA do CRT, né? Então, todo trabalho técnico, eu assino, Alexandre Castro Moreira, CREA, MG 40437/D, né? Eu me identifico como profissional qualificado e habilitado, né? E o registro desse trabalho no respectivo conselho, tá? O registro desse trabalho é a arte, ou o TRT, no caso de técnicos. O registro do respectivo conselho, e claro que ao solicitar esse registro, né, junto ao conselho, ele nos informa um número de registro, né? Então, a explicitação do número da arte ou do TRT no próprio documento. Eu gosto sempre de colocar isso no próprio documento que eu estou emitindo, logo na capa, logo na cara, na primeira página do meu trabalho, né? É importante lembrar que a arte ou TRT, ele é feito antes da elaboração do projeto, ok? Antes da elaboração da obra, né? O registro do responsável é um ato antes do início dos trabalhos. Então, quando eu faço o meu trabalho, eu já tenho a arte registrada e, claro, já tenho o número dessa arte e eu explicito isso no documento que eu estou elaborando. Vamos para a próxima exigência? Observando-se as normas técnicas oficiais. Onde está isso? Está lá na NR10, no item 10.1.4. Observando-se as normas técnicas oficiais. Bem, norma técnica oficial no Brasil, em âmbito nacional, né? Porque a norma técnica dentro de uma instituição pode elaborar suas próprias normas técnicas. Mas a norma técnica nacional, apenas a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é reconhecido pelo Inmetro como capacitado e como organização emissora dessas normas nacionais. Então, aonde que a gente vai procurar as normas existentes? Lá no site da ABNT, né? No site da ABNT, catálogo, tem uma página de catálogo, onde você tem uma estrutura de busca, por termo, por número, né? E você, lá consultando, já que o meu trabalho é sobre aterramento de SPDA, eu preciso saber o que é aterramento em SPDA, né? Então, pesquisando lá, eu vou descobrir que existe a NBR 5419 em 4 partes, são 4 fascículos, né? que está em vigor, né? O site me informa se está em vigor, se foi cancelado, se está em revisão, né? Então, eu sei que existem essas normas sobre sistema de proteção contra descargas atmosféricas,
Olha, se eu estou fazendo uma medição de aterramento num sistema de proteção contra descargas atmosféricas, é claro que é nesses documentos que eu vou encontrar as especificidades do aterramento para o seu atendimento nas necessidades de proteção contra descargas atmosféricas, ok? O aterramento é um sistema que tem, ele é multifunções, né? Nunca contei, não, mas não chega ao bombril, não, mas são muitas as funções, né? Em diferentes sistemas, em diferentes necessidades, você tem diferentes exigências técnicas. E para o aspecto de SPDA, está aí na norma 5419, o que? Os requisitos, o que se espera, como se constrói, materiais, bitolas que se usa, né? Inclusive as questões da resistência de malha, né? Tudo isso está, vamos dizer, registrado nas normas técnicas referentes ao SPDA. Né? Mas eu procuro mais, né? Procuro mais, o meu assunto é medição de resistência de malha de aterramento, né? E eu procurando lá no mesmo site da BNT, eu descubro que existe a NBR 15.749, cujo título é Medição de Resistência de Aterramento e outras mais, potenciais de passo, por aí, vai. Potenciais de superfície. Né? Medição de resistência de aterramento. Esse é o nome da norma. Eu estou indo para campo fazer uma medição de resistência de aterramento. Será que essa norma é importante? Não, não é importante, não, é vital. É vital, eu tenho de conhecê-la, eu tenho de estudá-la, eu tenho de ver quais são os critérios, como é que se faz essa medição. E olha, eu vou te falar, se você for lá, você vai encontrar. Se você não for lá, você não vai encontrar. Né? Mas eu preciso dessa norma, eu preciso conhecê-la, eu preciso consultá-la, mas consultá-la conhecendo. Né? Então, tá aí as nossas referências técnicas de quê? De medição de resistência de aterramento. A 5419 fala de SPDA e, com certeza, fala do aterramento no SPDA. A 15749 fala de medição de aterramento e, como eu vou fazer medição de aterramento, claro que ela é a referência do meu trabalho em campo. E eu pesquiso mais um pouco, né? E eu descubro que existe lá a NBR 7117, né? Sobre o que? Parâmetros do solo para projetos de aterramento elétrico. Né? É necessário? É bom que se entenda o que é isso. Né? É bom que se entenda o que é resistividade do solo. A gente tendo a resistividade do solo e tendo a geometria da malha, a gente já tem uma perspectiva, a gente consegue calcular uma perspectiva da resistência da malha de aterramento. Então, esta norma fala como é que você faz o levantamento em campo e como que você faz o cálculo para você extrair do seu solo a informação de resistividade elétrica. Né? Eu já fiz muito disso no trabalho de medição de malha de aterramento, de resistência de malha. Se eu tenho uma situação muito contaminada, quer dizer, onde eu não consigo cumprir adequadamente a 15749, ou o uso da 15749 me traz várias interrogações, né? Eu já fiz isso de levantamento de resistividade do solo na região próxima à minha planta, às vezes no próprio sítio da organização, mas numa região onde eu percebo que existe menos interferência. Aqui, lá, colar, faço uma prospecção de resistividade do solo, considero que essa resistividade do solo é aonde que está a malha de aterramento e tendo as informações da malha de aterramento, eu faço o cálculo da resistência de aterramento. Pode fazer isso? Pode, tanto é que eu fiz, eu assino e respondo por isso. Estou seguindo normas técnicas, né? Estou seguindo normas técnicas. Estou seguindo inteligentemente normas técnicas, né? Porque se eu pegar a 15749 e aplicá-la sem observar
as várias alertas que estão ali dentro, eu faço e tiro um valor. Agora vem a pergunta crucial. Esse valor é a resistência da malha? Pelo tanto de interferência ali, eu acredito que não. E o segundo método, medindo a resistividade e fazendo o cálculo, muito mais confiável do que usar a 15749 direto naquela planta específica, né? Devido às interferências. Tá? Mas então vamos lá. Olha aqui, uma consulta ao site da ABNT. Eu já descobri aqui 1, 2, 3 normas técnicas com referências diretas ao meu trabalho que eu vou fazer em campo. Tem de conhecê-las? Sim. Tem de estudá-las? Sim. Tem de segui-las? Sim. Por força de lei, conforme está na NR10. Então, observando normas técnicas, a gente pode tirar aí, pontuar algumas exigências que eu tenho que cumprir no meu trabalho, né? Bem, observando as normas técnicas oficiais, isso quer dizer, eu preciso identificar as normas técnicas existentes, né? E no meu trabalho explicitá-las, essas normas, né? Explicitá-las. Um índice, um título, né? De referências, documentos de referência, e onde eu coloco as normas técnicas que eu consultei, que eu conheço, que eu me utilizei para fazer o trabalho, documentos regulamentadores, cabe aí documentos do próprio cliente que eu consultei, né? Então, documentações que eu me utilizei para este trabalho, né? E eu preciso conhecer, né? Preciso conhecer. Eu não coloquei consultar norma técnica, não, tá? Porque você não consulta a norma técnica. Você só consulta aquela que você conhece, que você estudou. Tá? Porque se você não entender o veio do SPDA, as questões de amplo espectro, o que isso traz, né, na estrutura do SPDA, no projeto da SPDA, fica muito difícil você pegar uma tabela e conseguir consultar e utilizá-la inteligentemente no seu trabalho técnico. Você precisa conhecer a norma técnica, né? Precisa conhecer, identificar as normas técnicas, conhecer essas normas e aí sim consultá-las, né? Conduzir em campo os trabalhos. No caso nosso são as medições, né, de aterramento, de armário de aterramento, conforme explícito nas normas técnicas. Está lá, né? Está lá. Então eu preciso fazer conforme norma técnica. Fulano faz assim, ótimo, pode pegar o macete e vai lá na norma técnica conferir. Está de acordo com a norma técnica? Está de boa. Se não, né, você tirou isso de ontem. Ah, fulano que me ensinou, ciclano que me ensinou. Eu vi no YouTube. Mas isso aí tem coisas aí que não estão sendo consideradas e que a norma técnica exige. Obrigado pela dica. Vou seguir a norma técnica, não é? É isso mesmo. Conduzir em campo os trabalhos, no caso as medições, conforme explícito nas normas técnicas, né? A partir da norma técnica. Emitir um documento, um texto, confirmando, justificando, registrando que seja pertinente. Eu fiz o trabalho, utilizei tal equipamento, utilizei isso, fiz isso conforme o item tal, cuidei das distâncias assim, assado, conforme o item tal, né? Eu registrei assim, assado, verifiquei isso e isso. Hoje está muito fácil, fotografias, você coloca, registra o seu trabalho que você está fazendo em campo, né, com fotografias. E, claro, sempre a partir das normas técnicas, né? Vamos para outra faceta, né? Eu preciso fazer medições elétricas. E eu sei que eu não estou tirando do meu bolso as medições elétricas, né? Está implícito na legalidade exigida ao documento, a observância das normas técnicas que eu preciso fazer e a nossa formação técnica, né, senhores? A nossa formação técnica, que as medidas elétricas efetuadas devem ser, vou pontuar alguns aspectos que toda medição elétrica deve atentar, né? Segundo o explícito nas normas técnicas vigentes, né? Segundo o explícito na norma técnica vigente, não invente. Já teve gente igual a nós que enfrentou esse problema, né? Teve gente igual a nós que fez medição de malha de aterramento. E tem mais,
fez a gentileza de deixar por escrito o que dá certo. São as normas técnicas. Não precisa inventar a roda, né? Então, segundo as normas técnicas, né? Utilizando equipamentos adequados a medidas e segundo as expectativas das leituras a serem obtidas. Então, o que é que você está medindo e qual a ordem de grandeza de que você vai medir? Isso é importante para a medição? Não, isso é fundamental para a medição. Senão corre o risco, né? Nós precisamos medir a tensão aqui nesse poste, né? Aí eu falo para o meu amigo lá, encontramos lá no poste, pode deixar que eu leve equipamento de medição. E eu chego lá com uma balança de pesar pão francês na padaria. Nós precisamos medir tensão elétrica, cara. Mas isso aqui é um instrumento de medição. Esse é um instrumento de medição de peso, companheiro. Nós precisamos de tensão elétrica. Isso não serve, né? Então, preciso saber o que é que eu vou medir para eu estar com o equipamento adequado. E segundo, eu também preciso das expectativas de leitura serem obtidas. Eu estou no poste, no sistema de distribuição, e eu chego lá com um multímetro de bolso. Coloco a escala lá em volts. Vamos subir no poste para medir? Não, senhor, né? Não vai dar bom, né? Não vai dar bom. Então, eu estou no sistema de distribuição. Qual que é a tensão que eu pretendo ver aqui? Né? Com certeza não são volts, não são unidades de quilovolts, são dezenas de quilovolts, né? Entre unidades e dezenas, mas de quilovolts. Então, que equipamento, que medidor é esse que eu preciso? Não vai ser o multímetro que eu tenho ali na bancada eletrônica, né? Então, eu preciso sim ter uma expectativa de valores antes da medição, né? Expectativa de valores. Porque se eu for ali na balança da esquina, vou pesar o meu peso corporal, der 15 gramas, 15 quilos, eu, no peso todo, sou uma pessoa de peso. Sou uma pessoa de peso. 15 quilos, vamos supor que eu peso ali na balança da esquina. E aí? Eu vou publicar no Facebook? Nas redes sociais que eu emagreci? Não. Eu tenho uma expectativa do que vai sair na balança. Eu não sei o meu peso exato, vou saber agora que eu vou pesar. Mas eu sei uma expectativa. 15 quilos não é. Então, quando a balança fala, você está pesando 15 quilos, eu falo para a balança, mentira, tem um erro aqui, o que está acontecendo? E claro, vou procurar sanar a medida, ou que seja até abandonar, falar, essa balança aqui está errada, viu, chefe? E procurar outra balança, né? Tem que dar manutenção, né? Mas eu não vou publicar números que eu estou vendo que são irreais, não é? Então, utilizando equipamento adequado, segundo a expectativa de leitura, para eu conseguir um equipamento adequado e para eu criticar os valores obtidos. Eu preciso criticar os valores obtidos. Se eu faço a medição e está dentro da ordem de grandeza do que eu esperava, ok. Se está fora da ordem de grandeza, algo está errado, né? Algo de errado não está certo, não é isso? Tem que pesquisar. Equipamento identificado, devidamente calibrado e aferido. Então, no meu relatório, eu vou mostrar, eu usei o medidor tal, do fabricante tal, número de série tal, está lá a fotografia. E esse medidor foi calibrado, foi aferido por esse laboratório aqui, credenciado pelo Inmetro. Daqui o relatório desse laboratório credenciado pelo Inmetro, de que este equipamento está aferido, está calibrado. Então, os números que eu encontrei em campo, eles são de uma realidade legal. Eles não são, tirei do bolso, não. Eu não usei aquele medidor que está ali na gaveta e sabe lá o que é que está passando com ele. Eu usei um medidor que está, aos olhos da lei, correto. Ok? O meu proceder em campo, eu estou seguindo norma técnica, estou registrando o que eu estou seguindo. Então, eu tenho um conjunto, um registro completo do que é que eu estou fazendo em campo
para obter esses valores. Não é? Equipamento identificado, devidamente calibrado, aferido. Medida obtida em valores dentro do esperado. Então, eu espero um valor e eu consigo um valor dentro do esperado. Aí sim eu coloco no meu relatório, né? Se não, vamos procurar onde é que está o problema, né? Onde está o problema. Então, vamos lá. Medições elétricas, a gente pode pontuar exigências devido às medições elétricas, né? E eu pontuo aqui, sabendo-se das técnicas de medição, você precisa saber como é que se faz a medição, identificando os medidores adequados para essa medição, né? Estimando os valores a serem obtidos, né? Estimando os valores a serem obtidos, registro do número de série, certificado de calibração, válido para a data da medição do medidor, né? E registro do serviço em campo, hoje está fácil, fotografia, o que é que você fez, e uma confissão do que é que você está fazendo, né? E emitir, né, um texto confirmando, justificando, registrando o que seja pertinente, né? Tudo isso pode e deve, né, estar registrado no seu documento do seu trabalho. Veja só, senhores, nós pegamos apenas 3 aspectos exigidos pela NR10. Quais sejam? Elaborado por profissional habilitado. Outra, observando-se as normas técnicas oficiais. Outra, os critérios técnicos de medição elétrica, né? E aí eu volto à pergunta ali na nossa enquete, né? Será que dá para brincar? Será que dá para a gente fazer diferente disso? Então aqui eu trouxe o relatório de manutenção de aterramento de SPDA, que foi exatamente o motivo, né, que me motivou a fazer esse vídeo, tá? E eu vou analisar ele conforme esses aspectos pontuados por nós, tá? Profissional habilitado. Documento assinado pelo profissional. Documento assinado pelo profissional, tá. Existe lá o nome do engenheiro, existe a identificação, no caso do CREA, né? É um engenheiro, ótimo. Existe o registro no respectivo conselho? Eu não sei. Não está explícito ali no documento, tá? Então, eu acho que isso é importante, está registrado no próprio documento. Pode ser que eu tenha feito, mas não está no documento, está em outro documento à parte. Isso não tem problema, tá? Acompanha sempre o registro do respectivo conselho, junto com esse documento que está nas minhas mãos, né? Explicitação do número da arte ou do TRT no documento, não existe isso, né? Deixando aí uma reticências. Se estivesse lá registrado, não deixa reticências, né? E deixa exclamações. Você pega um trabalho, começa com isso, você vê assim, estou diante de uma pessoa que está entendendo dos seus deveres ou das suas exigências legais, não é? Dá uma moral, né, ao trabalho, né? Vamos ver o outro quesito, que é observando as normas técnicas oficiais. Identificar as normas técnicas existentes, não existe isso no trabalho. Em momento nenhum ele colocou referências, normas de referência, documentos de referência, mesmo porque o que ele fez em campo ele não vai achar em normas técnicas, não. Acha-se no Google, mas nas normas técnicas, não, né? Conhecer as normas técnicas, não. Ele mostra que ele não conhece a 5419, não conhece. Ele usou trechos de uma versão antiga da 5419, falou de valores que está numa versão antiga da 5419 e não está na atual 5419. As normas de medição de resistência de aterramento ele não seguiu, então evidentemente ele desconhece essas normas técnicas, né? Ou temos indícios suficientes para afirmar que com forte probabilidade ele não conhece essas normas técnicas. Mesmo porque se conhecesse, por que haveria de agir fora das normas, né? Conduzir em campo as medições conforme explícito nas normas técnicas? Não. Usou um equipamento inadequado. O que ele leu não é resistência de malha de aterramento e declarou que era, né? Então,
ele não conduziu as medições conforme explícito em norma técnica, obteve valores, mas que simplesmente não é a resistência da malha de aterramento. A partir das normas técnicas, emitiu um texto confirmando, justificando, registrando o que é pertinente. Ele não fez isso, né? Mesmo porque se ele fizesse isso, ele ia ter que explicar, né, porque que o solo de Minas Gerais é um cobre. Achou valores tão baixos, né, que a resistividade do solo ali naquela região, aquele solo é feito de material metálico. Se é que os números dele obtidos estão corretos, né? Os números não estão corretos, a metodologia não está correta e o que ele leu não é resistência de malha de aterramento. Então, observando normas técnicas, ele não cumpriu nenhum dos quesitos que nós retiramos das normas regulamentadoras, tá? Eu não inventei aqui, né? Eu não inventei aqui. Veja só que esse vídeo aqui, até aqui, eu estou falando, sim, estou falando, mas eu estou mostrando de onde é que eu estou me sustentando. Isso sim, é observando as normas técnicas, não, vou mudar, observando os documentos oficiais. E é assim que tem que ser feito o trabalho em campo. Eu estou fazendo isso conforme item tal da norma. Eu estou usando esse medidor conforme item tal da norma. Eu cuidei desse item tal da norma e registrando isso no seu relatório. Menos do que isso, você está dando o dever ao leitor do seu documento a acreditar que você seguiu norma técnica, né? Então, não só seguir, mas confirmar, registrar isso no seu memorial de trabalho, no seu próprio relatório, né? É o que estou fazendo nesse vídeo. Eu não estou dando opiniões do Alexandre. Eu estou esclarecendo assuntos que estão nas normas técnicas, nas normas regulamentadoras e trazendo as suas consequências aqui para o nosso trabalho de engenharia. Não é? Aceito o contraponto. Pode mandar mensagens, né? Então, vamos ver, né, o terceiro viés que nós pesquisamos aqui, que são as medições elétricas. Ele sabe das técnicas de medições? Não sabe, mesmo porque usou um equipamento totalmente inadequado para a medida que se pretendia. Identificando os medidores adequados, não está, não. Ele usou um medidor que não mede resistência de malha de aterramento naquela instalação. Estimando os valores a serem obtidos, ele não fez isso não. Senão, ele estaria desconfortável em emitir esse documento com aqueles valores que ele encontrou. Então, assim, algo está errado. Isso aí iria para pesquisar. E nessa hora, quem sabe, encontrava as normas técnicas pertinentes. Ia estudar ou ia conversar com pessoas, né, com mais experiência nisso e ia montar um arcabouço de cultura, de entendimento para refazer o trabalho dele adequadamente, né? Registro de número de série, certificado de calibração, vale? Não, tem nada disso não. Fala que usou um termômetro alicate, né? Qual também não sei, né? Então, não é só utilizar, é registrar, é confirmar que ele está cuidando de todos os assuntos que têm que ser cuidados, né? Registro do serviço em campo, sim. Existem fotografias do que ele fez, aonde que fez, croquis. Isso está ok, isso é muito bom, isso é muito importante, né? Ele esteve em campo, estava lá em campo, atuou aqui, lá, acolá, está tudo registrado, croquis, com letras, está muito legal esta parte, né? Mas não fez o que tinha que fazer, né? Emitiu um texto confirmando, justificando, registrando o que é pertinente. Não, ele não fez este favor, né? Fotografias, croquis, mas ele não comenta nenhuma dificuldade ou facilidade, né? Esse texto para você escrever, é claro que você fica sem assunto. Se você tirou tudo da sua cabeça. Se você tem um documento que você tem que seguir, que é a norma técnica, naturalmente esses assuntos vão pedir um registro ou uma justificativa, né? Cuidemos nós, emissores do documento, feitores do serviço técnico, né? Ao quê? A cuidar desses registros, né? Então, eu volto aqui à pergunta, né? Dá para brincar de viver? Aqui eu peguei só um resultado, né? Cada xizinho é assunto não atendido.
Cada V verde aí é assunto atendido, né? Então você veja que é muito fraco esse documento, né? É muito ingênuo esse documento, é muito infantil, longe das necessidades técnicas, né? E ele está publicando valores que são impublicáveis. Assim como eu pesando 15 quilos, isso é impublicável. Eu não peso 15 quilos, né? A última vez foi 107. A última vez foi 107. Então fica muito difícil, né, a gente fazer engenharia com esse tipo de relatório ou esse tipo de postura. Eu vejo uma ingenuidade de postura. Precisa saber, precisa aprender, precisa estudar e precisa consultar, né, nas fontes certas, tá ok? Ah, Alexandre, você não consulta no Google? Muito, muito. Mas eu consulto para eu ter uma noção, né? É uma conversa de botequim, é um bate-papo com os fofoqueiros. E é ótimo, porque você monta alguma ideia de um assunto que você nunca conhece, né? Então, quando você sai à procura dos documentos de referência, você vai com algumas referências, já com umas pedras indicadas. Isso é muito bom. Agora, para ser a referência do meu trabalho, é normas técnicas, né? Então não dá, né, senhores, para brincar de viver. Esse documento foi aceito pelo cliente, né? Também tem aí as minhas reticências, né? Foi aceito pelo cliente, né? Mas uma organização com uma equipe mais técnica, né, mais entendedora do assunto, não aceitaria esse documento, né? Não aceitaria esse documento, porque ele não está registrando verdades técnicas, né? Os valores lá registrados não são a resistência, nem poderiam ser, né? Nem poderia ser. Então vamos, né, tecer aqui algumas conclusões aqui para a gente encerrar este encontro, né? Vamos lá, as exigências legais e as suas decorrências exigem cada vez mais, né, profissionalismo, conhecimento e o devido registro dos trabalhos técnicos elaborados, né? Eu fiz um vídeo sobre memorial descritivo de projeto elétrico. Eu fui a um cliente, um projeto até bem elaborado, mas sem memorial descritivo. E nós conversamos aqui, né, tá aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, tá aqui um vídeo sobre memorial descritivo. A gente tem que fazer o certo, tem que registrar o que é que nós estamos fazendo, né? Essa é a função do memorial descritivo, memorial de instalação, memorial de serviço prestado, memorial, né? A memória do que foi feito, né? E profissionalismo, né? Já falei em algumas palestras, né, que é o maior projeto de profissionalização no país, né, é a NR10. Maior projeto de profissionalização, né? E sem gastar um tostão do erário público, né? Colocando as responsabilidades onde que tem a responsabilidade, onde que carece da responsabilidade. Senhores, se você tem uma fábrica, uma indústria e precisa de energia elétrica, essa coisa mata. Então não dá para você usar isso impunemente. Tem o peso da segurança a ser garantido, né? E eis aí que surge a NR10 e as normas regulamentadoras, né? Todas nesse viés da gestão de segurança, né? O que mais que eu escrevi? O nível de conhecimento e devido registro das normas técnicas oficiais exige que as conheçamos com detalhes e sensibilidade, no intuito de se produzir trabalhos efetivamente produtivos, né? Você precisa conhecer, entender do que a norma está falando. E isso só vem com estudo. Hoje em dia você tem muito recurso na internet, né? Palestras, né, especialista no assunto, discorrendo, discussão de norma técnica. Então você precisa se alimentar deste alimento para que você possa trabalhar com tranquilidade, né, dentro dos desafios técnicos que vão surgir em sua vida, né? Guarde seu bom senso, todo mundo tem bom senso, tá? Guarde seu bom senso para situações não previstas ou que extrapolam as normas técnicas, né? Isso acontece muito, né? Acontece muito. Por exemplo, a norma de SPDA 5419 não trata de embarcações, né? Embarcações. Já utilizei a 5419
para fazer SPDA em barcos, né? Fazendo um arrazoado na ausência de uma norma específica e na presença de uma norma cuja aproximação, captação, cuja descida, né, que é o sistema de descida, são bem semelhantes em suas necessidades técnicas. Vou usar aqui. Muda muito o aterramento, né, que no caso é aquarramento, né? Ou algo que o falha, né? Mas dá para usar. Aí sim eu vou usar o bom senso, a minha experiência, trabalhos semelhantes, né? E vou justificar o que eu estou fazendo. Eu vou confessar o que eu estou fazendo no meu memorial descritivo. Aí sim a gente precisa de bom senso. O que já está escrito em norma técnica, conheça a norma técnica e pratique a norma técnica, tá? Utilize colaboradores especializados, junte-se aos bons para ser melhor, né? É interessante porque é uma medição da maturidade do profissional. Não tem nenhum profissional com uma vasta experiência que tenha nenhum constrangimento de falar assim, esta não é minha área, esta não é minha área, né? Então, acabei um curso agora, né? Fui aluno do curso, professor muito interessante, muito conhecedor, um assunto muito, foco muito necessário hoje em dia, que não tem normas técnicas nacionais, tem várias normas internacionais. Ele apresentou todas as normas, mecânicas de cálculo, né? E quando o assunto fugia um pouco da especialidade, ele falou assim, olha, isso não é minha área não, hein? Ou fulano, que era aluno, fulano, isso aí você mexe o tempo todo com isso, você pode dar uma parte aqui? Né? Porque sabe que é muitas nuances e muitos detalhes, tá? Então, se o trabalho está fácil de você fazer, se você imaginou e é fácil, vai confirmar isso nas normas técnicas, né? Vai conhecer. E não deixe de utilizar pessoas, tem tanta gente aí com experiência, né? Tem um caso de um cliente, uma cena de um cliente que eu aplaudi de pé, né, o que ele me falou. Ele tinha um projeto de SPDA e ia fazer instalação, e estava contratando. E no encontro com ele, uma reunião lá com assuntos outros, era um engenheiro da parte técnica. Aí ele me confidenciou já no final, tomando café, e falou assim, olha, deixa eu te falar, a parte técnica vai passar para o comercial. E vai ser vocês e a outra firma tal. Um vai fazer a instalação, o outro vai fazer a inspeção. Porque de SPDA eu não entendo nada. Ótimo! Então, dentro do mercado, ele selecionou 2 firmas especialistas e um vai fazer o trabalho de instalação e o outro vai fazer o relatório que depois da instalação tem que ser feito, né? Então, um especialista fiscalizando e criticando o trabalho de outro especialista, maravilhoso. Já que ele não entende nada de SPDA e já que a responsabilidade é dele, né? Isso a gente precisa, né, precisa aprender, desenvolver essa musculatura e trabalhar sem constrangimento, né? Bem, isso foi o que eu preparei para esse encontro, né? E na próxima quarta-feira, às 19h30, uma nova videoaula aqui.